palavra, estamos também nesse culto, na série de ensinamento a respeito de José. Abra sua Bíblia, Gênesis 37, o verso de número 4. Gênesis 37, o verso de número 4. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo pela internet. Deus venha falar ao seu coração. Gênesis 37, verso de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificadamente. Sente-se. Começamos a falar ontem a respeito, terça-feira passada, a respeito das feridas do ódio. Pincelamos sobre a história, o início da história de José, e hoje vamos dar continuidade. Falamos que na história de José, antes que eu continue, quero dar parabéns a todos os irmãos que estão aqui também essa noite, que estão fazendo curso teológico, onde foi muito bom mesmo. Eu me surpreendi com a forma que o pastor Moisés conduz as aulas. Existem aulas que são cansativas de ouvir, mas quando a pessoa tem a dinâmica de ensinar, se torna atraente, né? Eu creio que nós estamos fortalecendo um grande ministério na casa do Senhor. E nós compartilhamos na terça-feira passada a respeito dos 3 motivos, primeiro, que os seus irmãos odiavam. Primeiro, ele contava as coisas erradas que os seus irmãos faziam. José, ele contava ao seu pai as coisas erradas que os irmãos deles faziam. Segunda que nós falamos é que por ser tratado diferente pelo seu pai, porque quando teu pai, a Bíblia diz que ele amava muito José, porque José era filho dele com Raquel, a quem ele trabalhou 7 anos para conseguir ela, mas depois deram a Lia para ele, a Leia, né? E depois veio mais 7 anos para estar com a Raquel. Então era filha, José era filho com Raquel. E a Bíblia vai relatar que a gosto próprio de Jacó, ele resolve fazer uma túnica diferente para José. O problema não é vocês fazer a obra de Deus, é quando o pai resolve te honrar. Porque quando o pai resolve te honrar, fatalmente nascerá os verdadeiros invejosos. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que há verdade no luto, mas não há verdade no sorriso. Quando você vai em velório, eu já perdi as contas, quantas vezes eu já fui fazer culto fúnebre, você vai fazer o velório, até quem era ruim se torna bom. Né? Já fiz velório que a pessoa falou tão bem da pessoa que no final a viúva que ficou viva, ela virou e falou assim: está falando do meu marido mesmo? Mas não é possível que ele é tão bom desse tanto que vocês estão falando. Então, a verdade no velório é mais fácil se comover com a desgraça da pessoa do que se alegrar com a vitória da pessoa. Ah, pastor, que isso? Vive a vitória e compartilha com seus irmãos, que você vai descobrir quem gosta da tua vitória ou não. É por isso que vitória a gente tem que celebrar no secreto. Luta, passa no secreto também. Porque o povo quer saber da tua desgraça para sair contando para todo mundo que você está passando. E quando você compartilha a tua bênção, quando você compartilha a bênção, aí automaticamente você vai começar a nascer inimigos na sua vida. É natural. E o terceiro, o ódio que os irmãos tinham de José era por causa do sonho dele. Então, hoje nós vamos caminhar sobre a ferida da traição que José sofreu. Coloca na tela para mim,
Gênesis 37 também, vamos ler o 19 e o verso 20 com a igreja. Vamos lá? Gênesis 37, 19 e o verso 20. Eu vou contar 1, 2, 3, vocês leiam todo em voz alta, respeitando o ponto de vírgula. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Repita comigo, não foram estranhos, foram os próprios irmãos. Deixa eu tentar te explicar algo para você. Todo ataque que vem de inimigo distante, quase nunca te afeta em nada. O problema é quem caminha conosco. Do inimigo distante, você já espera que ele pode fazer qualquer coisa. O problema é quem anda próximo de nós. O problema é quem está todos os dias perto de você. Eu confesso, eu já disse isso várias vezes, eu tenho uma certa dificuldade quando a pessoa vira para mim e fala assim, pastor, essa daqui eu confio de olho fechado. Não, não faz isso não. Não faz isso não. Porque senão depois a decepção sua se torna muito grande. E às vezes a ferida demora demais para curar, e principalmente ferida de traição. Todo relacionamento, e digo agora marido e mulher, quando há uma traição, ambas as partes, quem foi vítima da traição, a pessoa perdoa, mas nunca mais esquece aquilo. A pessoa perdoa, mas nunca mais esquece aquilo. Agora deixa eu te ensinar algo, e aí agora você pode gravar, que dá tempo. Deixa eu te ensinar algo para você. Perdoar significa perder no ar. Vou repetir. Perdoar significa perder no ar. Então aprenda uma coisa, perdoar eu perdoo, mas a partir de hoje, acesso negado. Por quê? Porque a pessoa já demonstrou para você quem a pessoa é. Uma vez que a pessoa traiu a tua confiança como amigo, como trabalho, você deve perdoar. Perdoar, perder no ar, mas acesso negado. Andar na minha mesa, tá comigo junto? Não anda mais não. Ah, pastor, mas isso é antibíblico. Não, é bíblico. A Bíblia diz como andarão dois juntos se não estiver de acordo. Foi Deus que chamou Abraão e disse assim, Abraão, você e o Ló não dá para andar junto não. Foi Deus que chama Moisés e diz assim, Moisés, eu chamei vocês três para uma reunião aqui porque Arão e Miriam estão falando mal de tu pelas costas. E deixa eu lhe dar um recado, Moisés. Arão, com você de vez em quando eu falo com você em sonho, muito raro. Miriam, com você eu nem falo. Mas eu ouvi o que falaram a respeito do meu servo Moisés, que eu levantei. Então a primeira palavra de Deus para a sua vida é, quem te levantou foi Deus. Quem luta as tuas guerras é Deus. Então Deus permite as batalhas acontecerem em nossa vida para nos mostrar de fato quem diz que está conosco. Porque senão você se torna alvo e presa fácil de inimigos. Não você não pode querer ser melhor do que Deus. Não, pastor, eu perdoei e agora eu quero andar juntinho comigo. Não faça isso. Não faça isso. Protege a tua alma e o teu coração. Você não precisa falar assim, irmão, perdoei, mas some da minha vida. Não, não. Está perdoado, querido. Perdi no ar já. Mas só tem um detalhe, irmão. Eu não sofro de amnésia mais. Você vai entender a história de José lá na frente. Porque lá na frente, quando começa o tempo da seca, da vaca magra, os irmãos se apresentam para José. Só que é um ditado tão lindo que nós já ouvimos falar tanto, sabe qual que é? Quem bate esquece, mas quem apanha... Lá na frente, os irmãos de José vêm para comprar mercadoria de alimento para levar para Jacó. Olha o que José fala, por acaso o pai de vocês está vivo? Ele disse, tá. E o irmão mais novo, estava falando dele, e o irmão mais novo de vocês? Ah, faz tempo que nós não vê ele. Sabe o que José estava fazendo? Vocês bateram e já esqueceram. Mas eu que apanhei, eu estou aqui, era a cultura do povo naquela época, até hoje, usar muita barba, o judeu. Então ele pega a barba e o cabelo e puxa para trás assim,
e os irmãos reconhecem ele e caem em pranto, dizendo: agora é o fim nosso. Porque, repita comigo, o mundo dá volta, e no reino de Deus isso acontece diariamente. É por isso que você vê pessoas chegar dentro da igreja hoje, para a sociedade, para todo mundo, ninguém dá nada, é questão de tempo. Deus vai tratar da vida dele, dela, vai levantar de novo, logo, logo vira obreiro, consagra no púlpito da igreja, vira diácono, vira evangelista, vira pastor, e se bobear, vai ser pastor do céu ainda. O único lugar que acontece isso é dentro da casa de Deus. Por isso, nunca subestime ninguém que esteja passando por luta. Aliás, cuidado com gente que ora muito. Deus costuma descer para comprar guerra com a mão. Fofoqueiro, você não precisa ter medo, nem se preocupa tanto, porque ele não tem noção do que fala para fazer fofoca. Mas a gente, pessoas que andam de joelhos dobrados falando com Deus, cuidado. Deus costuma descer para comprar guerra com a mão e tratar do caso. Uma congregação lá dos filhos de Coré falava em nome de Jesus, eu já cuido de ensino. Falava em nome de Jesus, falava em nome de Deus, para eles estava tudo certo a congregação deles. Deus olhou e falou: não, vocês não querem saber de igreja para mim não, vocês querem confusão, abre a terra, engole esse povo tudo para não sobrar nem remanescente disso mais. Pastor, e quando a gente sabe que é de Deus? Duas coisas, repita comigo: quando há paz. Tudo que é de Deus vem debaixo de paz. Tudo que vem debaixo de confusão na mente, no coração, eu não sei se é, se não, Deus não está no meio de confusão de ninguém. Eu já disse isso, um jovem, uma vez lá no Brasil, chegou em mim e falou assim: pastor, Deus me chamou para uma grande obra. Eu falei: que bom. E o que você vai fazer? Eu falei: então, estou indeciso. Eu falei: como assim? Porque na visão Deus me mostrou assim, Rio Grande. Agora eu não sei se é do sul ou do norte. Eu falei: nossa, tão próximo, né, irmão? Um do outro. Eu falei: irmão, Deus não te chamou nada ainda não, fica quietinho. Vem aqui para Samaria, no bairro aqui, depois vai para o confim da terra. Deixa o confim da fé por último, tá bom? A pessoa: ai, fui chamado por Deus, agora eu vou sair no mundão. Não, se tu conseguir ganhar pelo menos a tua casa para Jesus de imediato e os vizinhos, você já está fazendo uma obra assim fenomenal. Dali para frente, deixa que Deus conduza as coisas. Porque a obra de Deus é o que eu disse esses dias atrás pregando, é para quem foi chamado, não é para quem quer. Vou repetir, a obra de Deus é para quem foi chamado, não é para quem quer. Pastor, e quem foi chamado? É quem normalmente recusou o chamado de Deus. Ah, Deus não me chamou para isso. Você foi chamada por Deus. Ah, mas eu não quero isso. Você foi chamado por Deus. Ah, eu nem me vejo nisso. Deus te chamou para isso. Não, eu quero fazer. Deus não chamou você não. Pode ficar tranquilo. Continua dando glória a Deus, aleluia, que logo, logo Deus se revela para que você quer. Toda vez que você tem no coração assim: pastor, eu tenho medo, pastor, de qualquer hora o senhor me chamar, ou alguém, ou Deus me chamar para trabalhar, eu tenho medo. Você foi chamado por Deus, fica tranquilo. Uma hora ou outra Deus vai chamar, fica tranquilo ainda, Silva, aqui. Vai acontecer sim. Agora não, pastor, sabe? Nossa, eu quero fazer muito. Não, eu já tenho plano para tudo. Então, entenda, as feridas da traição de José não foi por estranho, foi por irmãos. As dores mais profundas que vêm é de quem está perto, não é de quem está longe. As dores nossas, que nós sofremos, como José sofreu, mais profunda que gera em nós, não é de pessoas distantes, é pessoa que está perto. E quando nós tratamos o nome de ferida, logo, a gente entende que ferida não é algo que cura do dia para a noite. Quer saber de uma? Se você já machucou, e provavelmente você já machucou, que ralou, ou machucou mesmo a carne, e fez aquela ferida, aquela casquinha. Quando a gente era adolescente, a gente tem mania de ficar passando a unha assim para arrancar. Se você arranca a casca, anda a hora, sangra de novo. E aí quando sangra de novo, começa o processo tudo de novo, daquela casca nascer de novo. Você tem que esperar o período. Sabe o que é isso? São feridas profundas que causa dentro da gente, e você tenta querer curar aquilo muito rápido, e o processo de cura normalmente não é rápido. O processo de cura de feridas não é rápido. Assim como o processo de quem é chamado por Deus não é da noite para o dia. Você já parou para pensar que as lutas que você esteja passando, ou que você já passou, não tem nada a ver com você? Vou repetir.
as feridas que você, os problemas, as lutas que você já passou, que você esteja passando e que você vai passar pela frente, não se diz ao teu respeito diretamente. Se diz que Deus está te preparando para algo maior. Grave isso no teu coração. Os problemas, pastor, o problema financeiro que eu estou vivendo é meu, a conta é minha, eu sei, mas não tem a ver contigo. Deus está te preparando para você um dia, quando receber um recurso maior, saber administrar aquilo. Pastor, eu estou lidando com gente ingrata do meu lado o tempo todo. Calma o coração, Deus está te preparando para ser grande. Se perguntar para qualquer um aqui que já tenha companhia ou que não tem e sonha em ter uma companhia aqui, se você perguntar, fala assim, quem já tem? Eu quero ter uma companhia gigantesca de limpeza, para ter lá 500 casas, para botar o povo para trabalhar, esse é meu sonho, e ficar em casa só mandando mensagem, mandando a direção para um lado e para o outro, e limpar as casas. Isso é maravilhoso. Mas tu já parou para pensar o tanto de gente que você vai ter que administrar? Gente que rouba lá na casa, gente que dá o tip lá para o funcionário não presta, nem fala para você que pegou tip nenhum. Gente que quando vai limpar a casa que é tua, ele vai dar o cartãozinho dele para tentar arrancar a casa de você. Gente que você manda fazer aquela limpeza, a pessoa de pirrar, só para você perder a casa, usa outro produto. A pergunta que não quer calar é, quer continuar sendo grande mesmo? Às vezes quando a pessoa fala assim, pastor, o senhor tem vontade de ter uma igreja assim, aqui abarrotada? Meu sonho. Quem está aqui conosco há pelo menos um ano? Levanta a mão. Se não lotou ainda, nós já está com problema? Tu já parou para pensar quando lotar? Você tem que repensar. Você tem que repensar aonde você quer chegar. Pastor, isso faz o senhor desanimar que a igreja cheia? Não, eu já vejo isso daqui abarrotado de gente, nós fazendo 2 cultos por domingo para comportar o povo. Ah, pastor, mas vai ter muito problema. Menino, eu nasci para resolver problema mesmo, não tem nem isso não. Vai embora. Ah, pastor, mas o povo está falando mal. Deixa falar, é assim mesmo. Quem tem boca fala o que quer. O que nós não podemos, e grava isso que eu vou lhe dizer, o que você não pode na tua vida é perder o foco daquilo que Deus te deu para perder tempo com Sambalate e Tobia querendo roubar o seu tempo. Você precisa ter isso na tua mente, porque a estratégia do inimigo sempre é uma só. Deixa eu tirar ela ou ele do foco que ele quer chegar. Exatamente isso. Eu já compartilhei isso com algumas pessoas, minha esposa sabe. Quando nós começamos o Ministério de Viva lá no Brasil, irmão, eu aluguei um salão que dava quase 2 igrejas dessa aqui. 2 ou mais igrejas dessa aqui. O povo começou a chegar. Foi chegando gente. E aí veio 3 filhos do diabo, que não tem outro nome para dar para essas pragas. O que é isso, pastor? Hoje é curso de ensino. Pegou 3 filhos do diabo, que não tem outro nome para dar para essas pragas. E começou, enquanto eu e minha esposa pregava no púlpito, abençoava o povo aqui na porta do altar, aqui abençoando o povo, os 3 ficavam lá na porta, falando mal da igreja. Um deles falava assim, o pastor vai ser preso. Cuidado. Eles falaram tanto isso, que chegou uma hora que eu estava acreditando que eu ia ser preso mesmo. Sem dever nada para ninguém. E não, o pastor ia ser preso, e o inferno tomado. E eu comecei a perceber que as pessoas que vinham não voltavam. O que isso está acontecendo na igreja? Até que um dia, um irmão, que até hoje está na nossa igreja, ligou para mim, pastor, eu preciso falar com o senhor urgente. Vem cá, ué. É tão urgente sim, pode vir em casa. Quando chegou na minha casa, no apartamento que eu morava lá na cidade, atendi aí na recepção do apartamento lá embaixo, ele falou, pastor, nós vai perder o tripé da igreja. Eu falei, quem é o tripé da igreja? Para mim, o tripé da igreja é o Pai, Filho e Espírito Santo, mas quem que é? Ah, é o fulano. Irmão, a igreja acabou. Se for o tripé esses aí, larga a mão disso. Quer saber o final da história? Do tripé, os 3, um foi o que roubou o fio da igreja todinho. Foi preso. O outro desandou a vida todinha, está desviado hoje. E o outro já mudou de ministério umas 10 vezes na vida dele. Era o tripé da igreja. Mas pastor, qual foi o problema? O diabo usou ele para tirar a atenção nossa de continuar cuidando das almas, para ficar tratando de assunto de gente rebelde, fofoqueira, que não tem o que fazer. Pastor, e onde está na Bíblia? Neemias. Neemias sobe no andaime lá em cima, uma mão está na colher de pedreiro, construindo os muros novamente, e a outra está com a espada para lutar. Aí Sambalate e Tobia aparece lá embaixo e diz assim, desce aqui para nós conversar. Você notou que a estratégia do fofoqueiro é sempre a mesma?
preciso falar contigo. Que hora que você pode me atender? A hora que puder, para já deixar a tua alma assim convulsionada. O que será que é, gente? Eu preciso contar um negócio para você urgente, eu preciso falar contigo. Essa praga nunca quis falar contigo, agora quer falar com você urgente. Aí você fica, gente, o que é, hein? Você perde até a noite de sono. Esse povo, eles têm uma guerrilheira na mente que é fora do cabo. Preciso falar contigo, preciso desvendar algo para tu. Eu falei, nossa, eu achei que era Deus que desvendava. Mas tudo bem. Aí a pessoa te liga, descarrega um caminhão de lixo em cima de você. E no final, sabe o que a pessoa ainda fala? Ora a Deus. E do capeta. Pastor, e qual o objetivo deles? Repita comigo, tirar do foco. Diga, tirar do foco. Não vou te condenar, entenda bem. Mas pensa no teu coração agora. Qual fofoca que um dia você já ouviu e tudo que a pessoa falou era verdade? Agora, que balançou você naquela época demais, balançou. Essa é a função do diabo. Usar pessoas para nos tirar do foco do crescimento, daquilo que Deus tem para nós. Você tem uma companhia, você está focado em quê? Em crescer, conquistar, aumentar a tua renda. Aí chega um enviado. Grave o que eu vou lhe dizer. O diabo precisa de um corpo. Ele não vaga à toa no templo. Ele precisa de um corpo. Ele usou porco lá no jovem de Gadara. Entrou no couro, saiu do jovem e entrou tudo na manada de porcos. Então o diabo sempre precisa de um corpo. Então toda vez que você vê alguém fofocando, lembra disso. Catou o corpo dele. Até que não saia, né? Está aí dentro dele. Você tem que aprender isso. Você tem que aprender isso. Lembra de Jesus quando estava com Pedro? E o Pedro quis agradar a Jesus? O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Sabe o que Jesus estava dizendo? Você está andando com Deus na terra. Mas tu acredita que andando com Deus, tu está dando lado para o diabo ainda? Agora, se a igreja de Jesus, que tinha 12, tinha um que dava lado para o diabo, imagina a nossa. Irmão. Agora, deixa eu te dar um conselho. Todo fofoqueiro fica muito confortável quando tem um ouvido para ouvir ele. Repetir isso aqui. Todo fofoqueiro fica muito bem confortado quando tem alguém para ouvir ele. É como esse tempo atrás eu ouvi uma pessoa dizendo, eu gosto de ouvir, pastor, para saber, né? Senão não fala mais as coisas. Nossa, poxa de fofoca. E essas pessoas normalmente desviam, porque acha que é tão maduro para saber das coisas, não é nada. Não existe maturidade para ficar ouvindo fofoca o tempo todo. Eu tenho amigos meus, minha esposa sabe, lá no Brasil, que eu gosto de conversar por telefone, sou gente. Mas quando a pessoa começa a entrar em muita ação de fofoca, tem uma pessoa me ligando aqui, só um minutinho. Vai contaminar meu coração, acordei tão bem, rapaz. Pelo amor de Deus. Quantos de vocês aqui já não acordou cedo e falou assim, hoje o dia vai ser maravilhoso, olha que benção. Está acabando o raio do frio, não está nem quente nem frio. Essa época de mês de março até o mês de abril é o melhor clima que tem aqui. Porque não está frio, mas também não está calor para arrebentar. Você acorda e fala, nossa, olha que tempo gostoso. Aí você sai para trabalhar, vai feliz da vida. Hoje é mais um dia, que Deus a dá vitória. De repente, o zap toca. Ai, quem é, hein? Aí você vai ouvir. Pastor, paz, tudo bem? Queria muito falar com o senhor. Você já sabe que na testa daquela pessoa está escrito assim, problema. Aí você fala, fala, querido, fala para ouvir. Meu Jesus amado, acabou o teu dia. A irmã que estava trabalhando durante o dia é casada e até pensou, quando eu chegar em casa hoje, haverá avivamento naquela casa, vou procurar meu marido, faz tempo, né? Nossa, eu vou atrás disso. E tá. Só da mensagem que a enviada que apoderou o corpo, o diabo apoderou do corpo dela durante o dia, te mandou a mensagem, automaticamente você já desanimou tudo aquilo que você falou. E pior, que antes de você ter desanimado, você estava animado, você mandou mensagem ao teu marido. Meu bem, estou trabalhando aqui numa casa aqui, mas eu estava pensando em tu agora, o marido, olha, que benção. Aí depois o marido já está todo animadinho para chegar em casa, né? Bora. Quando chega em casa, ele não está sabendo que já entrou a intervenção do diabo no meio. E aí, meu bem, nem conversa comigo. Ixi, ó, tô com a cabeça cheia. Nossa, tô com um problema até a tampa. O homem vai falar, gente, qual foi a hora que o diabo entrou e eu não soube? Porque essas pessoas são fadadas a isso.
É o que eu estou querendo dizer. O inimigo sempre usa a estratégia para te tirar do foco daquilo que você quer. A Bíblia diz que de longe, você leu comigo, de longe, José vindo. E os irmãos olham de longe e dizem assim, lá vem o sonhador. Irmão, minha esposa lembra aqui, e alguns irmãos, a Leia era dessa época, a Joana também, quando nós saímos da primeira igreja e ficamos 1 ou 2 meses lá na igreja onde é a Sara, nossa terra hoje, foi um momento de mais lutas que nós passamos. Naquele exato momento, grava isso, que hoje Deus me fez lembrar isso, quando eu cheguei na igreja, eu comecei a dar glória a Deus aqui dentro, sem parar dentro dessa igreja aqui. Naquela época, Joana, era impossível nós querer entrar nesse lugar que nós estamos hoje. Porque se nós tivéssemos saído da Franklin na época, como estava lotadinha aquela igreja, e vier direto para cá, menina, estava no céu. Isso aqui estava abarrotado. Pastor, e por que não estava? Porque Deus falou comigo, a igreja viu. Antes de Deus entregar na mão de vocês o que Deus tem prometido, pastor, Deus vai chacoalhar a peneira. E a peneira veio. Resumindo, nós assumimos isso daqui no momento de maior fragilidade que nós estávamos como igreja do Senhor. Vou repetir, nós assumimos esse prédio no momento de maior fragilidade que nós estávamos como igreja do Senhor. Sabe o que Deus estava dizendo para nós naquela época? Eu não preciso da circunstância momentânea para dar um milagre que eu quero entregar para vocês, porque todas as vezes que vocês escutam eu falar direto aqui, todas as vezes que você olhar para isso daqui, vocês vão dizer, foi Deus que deu, porque se fosse a mérito nosso, o povo nosso, jamais estaríamos nesse lugar. E aí depois de tanta luta, depois de tanta batalha, agora que eu vi o Daniel também estava nessa época, depois de tanta luta, depois de tanta batalha, que nós temos enfrentado nesses últimos dias, eu dentro da minha sala e hoje aqui dentro da igreja, Deus falou comigo, se prepara, depois de toda luta, chega dia de festa. Eu falei, bom, se na primeira a luta veio e nós alugamos, menino, depois dessa, eu atendi uma pessoa esses dias atrás da minha sala, porque quando nós viemos ver essa igreja à noite, veio o Claudinho comigo, veio outras pessoas, nós viemos de noite, a porta estava arrombada aqui, nós botamos celular, lanterna aqui dentro para ver isso aqui. No outro dia, uma pessoa que dizia estar dentro da igreja conosco, saiu visitando a casa dos outros, falando, o pastor é louco, ele não tem noção do que é Estados Unidos, ele acha que pagar aluguel disso daqui é muito fácil. Esfriou o coração de muita gente. A minha pergunta é, onde ele está e onde nós estamos hoje? Deus não depende da circunstância atual para dar um milagre. E esses dias atrás eu atendi uma pessoa aqui da nossa igreja, nem sei se é mais da nossa igreja também, que virou e falou assim, pastor, o senhor tem noção do que é $1 milhão? Tem nem de real, eu sei que dirá dólar. Eu falei, mas deixa eu só te contar um negocinho, Santos. Para nós, 7.500 também era quase que faria um filho por mês para pagar. Está pagando. Eu falei, se fosse depender dessa cifra que você está falando aí de 1 milhão, que eu nem sei quanto zero vai em tudo isso, pode ter certeza que não era para ser nosso. Agora, sabendo do Deus em que eu sirvo, do Deus que já fez milagres, isso nem é dinheiro para as coisas de Deus. E sabe qual é o melhor de tudo isso? Eu estava conversando aqui no domingo, na saída da igreja ali, o irmão chegou em mim, ele falou assim, pastor, o senhor viu esse negócio da guerra que está acontecendo? Como ficou bom para comprar as coisas? Eu falei, não estou sabendo o que é. Ele falou assim, o mercado imobiliário sempre pediu 20% do valor do imóvel de entrada. Nós estamos falando um imóvel desse do valor de mais de $300 mil. Eu falei, é verdade. Por quê? Mudou, irmão? Falei, pastor, saiu nas manchetes tudinho. Agora qualquer casa, qualquer imóvel que você vai comprar, os bancos estão pedindo 6% só. Por causa da guerra. Eu falei, peraí, se fosse 10%, era 160 mil. Irmão, não está dando nem 100 mil agora mais de entrada nisso daqui? Ele falou, não, se for nesse padrão aí, for rápido, não dá nem 100. Aí eu lembrei do aniversário da pastora, os irmãos procurando lá embaixo para conversar. Eu falei, mas quase 80, 90 nós já tem. Eu estava na minha sala pensando, eu falei, será que Deus está permitindo até guerra, o trem abaixar? Aí hoje cedo, vou falar para ela contar na quinta-feira,
Por cedo, a pastora Carmen manda um áudio para mim, 3 minutos e 25 segundos. Eu decorei até o tempo, porque eu vi tantas vezes hoje. Ela falou, pastor, depois da oração da madrugada, eu cochilei de novo e Deus me mostrou algo. Eu queria compartilhar com o senhor. Ela vai contar certinho. Ela falou assim, tinha uma pessoa dentro da igreja, representando Deus, no caso, e disse, ajuda a limpar a igreja aqui, porque vai ter grande festa nesse lugar. E na visão dela, falava, mas está limpa, a igreja está limpa, tudo certo. E na visão, essa pessoa representando Deus, falava assim, olha debaixo dos bancos, está suja. Ela passava o rodo, era muita sujeira que tinha debaixo dos bancos. Essa porta aqui, ó, estava aberta e atrás da porta estava lotada de sujeira. E nisso eu cheguei. Eu falei, o que está acontecendo aqui, Mancar? Ela falou, pastor, não sei se o senhor está sabendo, vai ter festa. E a igreja está suja. Eu falei, não está suja não. Tá, pastor, olha aqui. Aí eu falei, está suja mesmo. Pastor, mas eu não vou aguentar limpar tudo isso sozinho. Eu falei, deixa comigo. Eu vou chamar os jovens dessa igreja que vai ajudar você a limpar isso daqui. E os jovens ajudavam a limpar toda a igreja. Os jovens ajudavam a limpar toda essa igreja, porque ia acontecer uma grande festa. Deus não trabalha em lugar bagunçado e desorganizado. Primeiro Deus limpa, Deus faz a faxina, para fazer a grande festa que Deus tem para nós nesse lugar. E eu disse aos jovens da quinta-feira passada, os que estavam aqui, eu fiz uma reunião com eles, eu falei, por enquanto eu vou liderar a mocidade. E eu quero que vocês vão para a rua e vamos evangelizar. Vamos fazer a obra de Deus, vamos fazer um mega congresso esse ano aqui dentro. E quando é hoje, escuta a visão que eu mandei. Os jovens vão ajudar a limpar isso aqui. Eu falei, pronto, tá certo, é isso aí mesmo. Então entendo o que é de Deus, Deus cuida, mas as feridas demoram para cicatrizar, as dores mais profundas vêm de quem está perto. Mas não perca o foco do crescimento. Eu disse a minha esposa, hoje é culto de ensino. Hoje eu disse para minha esposa no telefone, e eu falei agora há pouco com a pastora Carmen, eu não trato o assunto mais de problema da igreja que nós passamos recentemente. Acabou! Vamos focar no crescimento da igreja, porque o diabo está distraindo a nossa atenção para fazer reunião. Tanto de reunião que eu já fiz, se estivesse falando do crescimento da igreja, essa igreja não comportava o povo mais dentro. Nós não podemos perder tempo para ficar falando de gente enviada do diabo, que começa a atrapalhar a obra de Deus. Pastor, e o que nós falamos? Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Eu ensinei alguns obreiros e ensino todas as vezes, isso aqui em qualquer lugar. Que alguém chegar e falar assim, Nil, mas ficou sabendo do problema, escuta a pessoa. Quando a pessoa terminar de falar, você chama a pessoa e fala assim, tá bom, eu já ouvi o que você falou. Posso falar para você que quase tudo é mentira, mas tudo bem. Deixa eu te contar o que Deus está fazendo. Tivemos uma semana de oração mês passado, tinha um irmão da nossa igreja que tinha corte. Deus usou o pastor, orou por ele. Ele chegou lá e Deus acrescentou mais anos dele aqui dentro. Sério? Não, segura aí, que você não viu nada ainda não. Deixa eu te falar, quase todo domingo nos nossos cultos vem uma família nova, porque está ouvindo falar que Deus está se movendo naquele lugar. Ah, tem mais uma para te contar. Em menos de 2 meses e meio, nós já batizamos quase 8 pessoas nas águas aqui nesse lugar. Nossa, eu tenho um milagre para te contar. Você acredita que os adolescentes estão possuídos da glória de Deus agora dentro da igreja? Olha, eu tenho outro milagre para te contar. Começamos o curso teológico dentro da igreja. Nós estamos conhecendo muito a palavra de Deus agora mais de perto. Ah, se você quer emagrecer, lá na igreja também tem, fitness também, tem para tu também lá. Ah, tem culto da palavra. Tu tá a falar inglês já? Não, vai lá que é de graça também. Toda quarta-feira, 8 horas da noite, tem aula. Começa a contar milagre para fofoqueiro, para você ver se não acaba com a fofoca rapidinho. Porque a pessoa vai falar assim, toda vez que eu vou falar mal, ele conta milagre. Milagre com fofoca não bate. O que bate é milagre com a presença de Deus. Deus está salvando, irmão. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está agindo. A pessoa fala, não dá para contar não. Porque lá não dá para contar, porque toda vez que conta, ele conta o milagre que Deus está fazendo. O disparo é muito grande. Por quê? Porque senão a ferida nunca cicatriza. Eu e minha esposa, a gente tratou, infelizmente, é um negócio assim. Estou terminando essa primeira parte. É algo tão profundo que quando você perde o pai e a mãe, você se torna órfão. Quando você perde o esposo ou a esposa, você se torna viúvo. Quando você perde um filho, que nome que dá para isso?
não tem nome para essa dor. Por quê? Porque não está na ordem cronológica o pai enterrar o filho. Nós tratamos desse caso lá no Brasil, e minha esposa, que a mãe perdeu a filha, até hoje ela não se curou disso. 5 anos. Ela comemora todo ano o aniversário da filha do mesmo jeito. Tudo que lembra a filha dela, ela posta quase todo santo dia a filha dela na internet. Pastor, o que é isso? A ferida ainda não fechou. Pastor, vai fechar? Não sei, nunca sofri isso. Você simplesmente se acostuma com ela. De quando em vez sangra. A traição é a mesma coisa. Você se acostuma. Depende da tua função que você faz na tua vida. Você tem que se acostumar com ela. De vez em quando tem dia que parece que sangra mais. Parece que você coça mais aquilo. E aí sangra mais que o normal. Mas entenda. As feridas não podem neutralizar a tua vida do propósito que Deus tem para você. Tudo aquilo que você pediu a Deus, escute, vai custar caro para você. Vai custar empenho, vai custar dedicação, vai custar noites em claro, vai custar lágrimas, vai custar muitas coisas. Aí você tem a opção de desistir, que eu acho que não dá, ou de continuar remando. E sabe qual é a beleza do Evangelho? É que mesmo quando a gente está sofrendo, mas estamos próximos de Deus, o sentimento que a gente tem é: eu estou sofrendo, mas eu tenho uma certeza comigo: Deus está comigo. E nós terminamos, coloca para mim aí, por favor, Gênesis 39, verso 20. Gênesis 39 e o verso de número 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere, preso, em outras palavras. Repita comigo: a ferida da injustiça. Entenda o que eu vou lhe dizer. Uma das feridas também que mais maltrata o nosso coração é ferida da injustiça. Por quê, pastor? A injustiça é aquilo que acusam você do que você não é. Aquilo que dizem ao teu respeito que você também não é. Aquilo que, quando a pessoa está próxima de você, faz jura de amor. E quando a pessoa abandona você, usa aquilo que você compartilhou com a pessoa para causar injustiça no teu coração. A justiça, a ferida da justiça é porque você fica assim: isso é mentira, eu vou ter que me justificar para isso. E grave essa palavra sobre justificativo. Quem te ama não quer justificativa sua porque conhece você. Quem não te ama e não gosta de tu, você pode justificar a vida toda para essa pessoa, que a pessoa não vai aceitar a sua justificativa. Então, se quem ama você não quer sua justificativa, e quem não ama você não aceita a sua justificativa, se justificar para quê? É Deus quem nos justifica. Várias vezes na Bíblia você vai ler isso, principalmente no Velho Testamento. Sou eu quem pelejo as tuas batalhas. Êxodo 13, verso 14 diz: e o Senhor pelejará por vós. Ele está dizendo: a tua peleja não é tua, é minha. Quem te justifica sou eu. Não se preocupa com isso, porque o tempo que você perde tentando se justificar da injustiça era o tempo que eu precisava te usar. José estava preso na prisão injustamente. Se ele ficasse todos os dias lamuriando, dizendo: eu estou aqui injustamente, eu não errei, meus irmãos teve inveja de mim, me jogaram dentro do poço. E aí Potifar aparece e me compra, leva para a casa dele, a mulher doida, desvairada, dá em cima de mim, eu saio correndo. E porque ela me denunciou de uma injustiça que eu não cometi, um erro que eu não fiz, eu vim parar na prisão. Ó céus, ó vida, onde eu vou parar?
José falou, não dá tempo de ficar lamuriando. Não dá tempo de ficar lambendo ferida. Quem lambe ferida é gato. Não dá tempo de ficar lambendo as feridas. Eu preciso ser usado por Deus nesse tempo, dentro do cárcere que ele permitiu entrar. E a Bíblia diz que tudo que José colocava a mão, Deus prosperava. Essa é a palavra de Deus para a sua vida essa noite. E a gente termina. Grava o que eu vou lhe dizer. Tudo que você coloca a mão, Deus faz prosperar. Não importa se você está no cárcere, se você está na luta, a maior raiva do inimigo contra mim e contra a tua vida é porque quando ele pensa que você morreu, era Deus dizendo, só estende a mão que aonde você está eu vou fazer dar certo a partir de agora. Se coloca de pé. Ser fiel não te livra das provas, mas te mantém limpo diante do Senhor. Vou repetir essa palavra para o seu coração essa noite. Ser fiel não te livra das provas, mas te mantém limpo diante do Senhor. A última vez. Ser fiel não te livra das provas, mas te mantém limpo diante do Senhor. Talvez você esteja passando por um momento difícil, dizendo, pastor, eu tenho vivido feridas no meu coração de ódio, traição, injustiça. Parabéns, você está no treinamento de Deus para a sua vida. Você está no exército do treinamento de Deus para a sua vida. Para que isso, pastor? É porque o que Deus preparou para você é tão grande que se Ele não te preparar agora, você não consegue segurar o milagre que Deus te deu. Se lá na frente, se hoje, com pouca coisa, você já se perde com a luta, imagina quando estiver lá na frente. Eu acho muito interessante as pessoas que falam assim, o goiano que tem esse adágio, né? Tem ponta solta aí, irmão. Tem que pegar a ponta solta. Menino, acho que isso não. Fofoqueiro solta a ponta todo dia. Para com essas coisas. Se você quer chegar em lugar alto, grande, menino, não dá vida para isso não. Se você tentar ficar querendo calar a boca de todo mundo, você vai morrer e não vai dar conta de fazer isso. Eu já disse isso várias vezes. Pega os grandes líderes religiosos que tem nos Estados Unidos, no Brasil, em tudo quanto é lugar. Se o caboclo parar para ficar atendendo, agora que esse trem de internet aí, resposta de tudo que os outros falam, você morre de coração com isso rapidinho. Eu já há muito tempo que eu não olho para esse trem de internet. Se eu parar para ficar olhando isso, eu morro com esse negócio. Não muito tempo atrás, uma pessoa postou na internet, eu postei lá no Facebook, uma foto do culto da igreja, cheia aqui. A pessoa escreveu embaixo assim, esse é o anticristo que está reinando na terra já. Falando de mim. Eu não ia responder não, falar a verdade. Não tem mais o que fazer. Eu falei, não, hoje eu vou responder, hoje me pegou num bom dia. Eu escrevi assim, se eu sou o anticristo, você já é a besta também na terra já. As pessoas não pensam, é isso que eu quero que você entenda. Foca naquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te disse que você vai ser grande em qualquer área na tua vida. Foca nisso e vai atrás. Para de ficar dando ouvido para os outros. Eu vou ver o que a fulana acha. Quem tem que achar é Deus. Se Deus disse que vai te usar, que vai te prosperar, que vai fazer de você uma grande levita, para com isso. Quando eu comecei a cantar, o meu irmão, uma pessoa de dentro da minha casa, sabe o que falou para mim? Nossa, fala agora para você. Tem pessoa que canta 10 vezes melhor para você e não faz sucesso, não. Que ânimo, né, gente? Ele virou e falou assim, mas também tem gente que canta 10 vezes pior que você e faz sucesso também. Eu não sei se aquilo era elogio ou se era para acabar de matar. Bom, enfim, ele nunca gravou nada na vida dele. Está doente. Já está doente. Se tornou um anônimo no que faz. Eu, se deu certo ou errado, eu pelo menos gravei 3 CD, 2 DVD, tem quase 500 mil visualizações no YouTube. Se você colocar Saulo Júnior, estou de pé, você vai ver lá. Que deu certo, deu. Você precisa entender que você vai ficar dando ouvido para que voz. José foi preso. Ele poderia ficar igual gato, lambendo as feridas, dizendo assim, eu não fiz nada.
Oh céu, oh vida, e agora? Estou sendo injustiçado. Quem poderá me defender? Ele falou, não, se é na prisão que eu estou, é na prisão que Deus quer me usar agora. Vamos organizar. E a Bíblia diz que o chefe do cárcere deu a chave para ele administrar a cadeia. Tão bom como era. Terça-feira que vem a gente continua. Aplaude o Senhor Jesus. A Deviva chegou